E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, ontem eu postei lá na comunidade um texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha que interessante, né? Primeiro vamos analisar essa expressão se arrependeu, que é a palavra em hebraico nahan. Nahan, ela tem vários significados dependendo do seu contexto. É uma palavrinha que vai desde arrepender até sentir remorso, estar com compaixão, estar com pena, ter um grande pesar no coração, né? Às vezes está no sentido de estar confortado. Então, essa é uma palavra que vira e mexe, ela pode ser aplicada de diversas formas, dependendo do seu contexto. Então você veja, por exemplo, aqui está assim, né? Estar sentido, muito sentido, ter pena, ter compaixão, estar sofrendo, lamentando, ter um grande pesar. E aí você vê que diz o texto que pesou no coração. Ou seja, ele ficou magoado, ele ficou entristecido, doído, ferido, né? No coração, porque ele criou o homem e o homem não estava cumprindo com o seu propósito. Aí você vai me dizer que lá em Números no capítulo 29 vai dizer assim: porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra arrependa ali também é nahan, que está no sentido de ali sim de arrependimento, porque a palavra nahan ela traz diversos significados dependendo do seu contexto. É igual, por exemplo, você pegar a palavra em português verão, dependendo do contexto, é verão de ver ou é verão de clima. Então, verão pode ter tanto estação como pode estar no verbo ver, né? Então, o contexto vai dizer ali qual é o sentido da palavra. Agora, tem uma palavra que ela é estritamente arrepender dos seus pecados, que é o shavua. Esse sim é uma palavra que é utilizada para o homem. Essa não é utilizada para Deus. Para Deus é sempre nahan. Nahan tem vários significados, pode ser usado tanto para homem quanto para Deus. Shavua é uma palavra que só é usado para o homem. Adonai. Adonai é uma palavra que é usada apenas para Deus. Adon. Adon é para o homem, né? Então, por aí vai. Elohim. Elohim pode ser usado para Deus, pode ser usado para falsos deuses, pode ser usado para homens. Então, vai depender do contexto, tá? Muito importante que você tenha isso em mente, porque muitas das vezes você vai pegar essa mesma palavra e vai utilizar ela para todos os lados, mas só que lá no seu original ela tem sentido ou único ou sentidos diferentes, dependendo do seu contexto, tá? Agora, o que eu gostei aqui foi que Deus, ele, segundo os calvinistas, Deus ele cria o homem, ele vai criar o homem para um determinado fim, para um determinado propósito. Segundo eles, é Deus que é na sua soberania, que soberania para eles é no sentido estrito, sistemático, de que ele escolhe pela sua soberania. Isso tem nada a ver. A soberania de Deus, ela está também implícita em nos dar o direito de escolha. Isso é uma soberania de Deus. Deus poderia ser soberano tanto para uma coisa, mas é soberano para dar ao homem o poder de escolher, tá? Então, isso também faz parte da soberania de Deus. Deus não deu essa soberania para os animais. Os animais simplesmente agem por instinto. E os homens não. Eles agem segundo, né, o seu poder de escolha. E aí, se Deus criou o homem já vasos de honra e já vasos para desonra, vem a pergunta: por que ele se entristeceu? Por que pesou isso no coração dele? Ele não sabia que isso ia acontecer, né? Se ele criou vasos de desonra,
já preparados para a perdição. Quer dizer, Deus olhou para a cara do camarada, olha, todo mundo pecou, na verdade todo mundo mereceu o inferno, então cala a boca, eu vou te criar, vou permitir que você venha nascer, e você vai... Esses, os que nasceram, aqueles que não chegaram a nascer, que foram abortados, coitado, nem pecaram e já vão ser condenados. Né? As crianças abortadas. Nem pecaram e já vão... Não cometeu nenhum pecado, mas já vão para o lago de fogo e enxofre. E aí Deus cria o homem, Deus cria a humanidade, ele olha para a humanidade e ele se entristece. Mas por que ele está se entristecendo? Se todos aqueles homens estão fazendo exatamente o propósito que ele criou para que eles viessem a fazer. Ele era para se alegrar. Porque, afinal de contas, o propósito dele está sendo feito. Deus criou vasos de desonra para o desonrar mesmo. Deus criou vasos da ira para provocar a ira mesmo. Então não é para ele ficar triste, né? Ficar aborrecido, ficar ferido, né? Ficar com pesar no coração. Para que isso? A não ser que ele for um Deus bitolado, né? De dupla personalidade. Um Deus que não sabe o que quer. Deus cria um homem para aquele determinado fim, e quando aquele homem faz aquilo pela qual ele foi criado, né? Aí Deus fica triste. Oh, pô, eu te criei para você fazer o mal, cara, e você tá fazendo o mal. Pô, eu te criei para você pecar, cara. Eu te criei para você ser um vaso da ira. E você tá sendo um vaso da ira, cara. Que loucura, meu. Não pode. Tá vendo aí? Então, cara, é uma doutrina doida, né, que só expressa, que ela só se sustenta com textos separados, textos isolados, né, e que você precisa jogar por debaixo do tapete vários outros textos. E eu não nego a predestinação, como eu falei. Né? A predestinação, para mim, tem a ver com uma eleição que Deus fez antes da fundação do mundo, a fim de separar pessoas para serem reis e sacerdotes. Os que não foram eleitos terão a sua chance de fazerem parte das nações submetidas a esse corpo eleito, que pode ser salvo ou não. Por exemplo, a gente falou sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote, ele foi alguém que expeliu demônios, curou enfermos. Quem é que faz isso? Alguém que recebeu o Espírito Santo. Alguém que tinha o Espírito Santo nele. Deus jamais iria depositar sobre um vaso de ira o Espírito Santo. Não vai depositar sobre vasos de ira, vasos de desonra, o Espírito Santo. Nós fomos eleitos para sermos salvos pelo Espírito, não é isso que diz lá em Paulo? Paulo não fala isso? Nós fomos eleitos, separados, escolhidos para sermos salvos pelo Espírito. Então, quem recebe o Espírito, ele é um grupo, uma dimensão de pessoas superior a outra, que tem uma autoridade maior. E se Judas expeliu demônios, curou os enfermos, né, e depois ele dá lugar ao diabo, o diabo entra no coração de Judas, isso significa que no princípio Deus tinha um propósito com Judas, mas ele acabou abraçando o caminho contrário. Mas Deus já tinha visto isso. E quando você vê Deus se entristecendo, não é que ele foi pego de surpresa, mas é que Deus, ele se entristeceu, ele ficou triste, ele criou o ser humano para uma coisa, né? E ela não estava cumprindo com o seu propósito. Quando Deus, ele cria os céus, a terra, a formação do mundo, diz o texto que tudo que ele fez é bom, alegrou o coração dele. Ele entrou no sétimo dia deleitoso, ele entrou no sétimo dia realmente para se regozijar ali, né? Por causa da sua criação. Aí você vê ele alegre na criação, aí quando você chega em Gênesis 6 ele está triste. Como assim ele está triste? Afinal de contas, os personagens que estão ali em grande pecado estão fazendo exatamente aquilo que foram programados para ser. Então ele era para estar feliz, porque foi exatamente para isso que eles foram criados, e não triste, né? A não ser
que você estiver passando por algum problema mental, né? Um Deus de duplicidade, de dualidade, né? Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. E meu Deus não é assim, certo? Então é isso daí. Fica com essa palavra em nome